Olá pessoal, que a paz de Deus esteja com vocês. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais uma videoaula. Eu quero fazer um lembrete a todos e a todas que eu preciso das atividades daqueles alunos e alunas que não entregaram ainda. Eu preciso dessas atividades para colocar nota, porque semana que vem praticamente é a última volta do ponteiro. Dia 20 encerra-se o primeiro bimestre, que seria o quinto período, e nós precisamos estar com essas notas. Então quem não mandou, por favor, coloque lá na plataforma, que é para a gente poder fazer a análise dessas notas. Ok? Então pessoal, relembrando que esses conteúdos que nós estamos vendo agora, que é o quinto período, o primeiro e o quinto período, ainda é simplesmente uma revisão do conteúdo do segundo ano, tá? Só entraremos no nosso conteúdo do terceiro ano depois do dia 20. Aí nós começaremos a usar o livro de vocês, que realmente é o conteúdo do terceiro ano. Mas por enquanto isso aqui é revisão ainda, tá bom? Então, olhando para cá, hoje o nosso conteúdo será ondas. É um nome bem facinho, né, que está na boca de todo mundo, até porque hoje, quando se fala onda, se refere aos meios de comunicação. É impossível hoje se pensar qualquer ser humano que não esteja mergulhado nesse mundo que é o das telecomunicações. As últimas, o último conteúdo que a gente viu foi sobre a termodinâmica, a construção das máquinas, como se dá a construção das máquinas, né? Nós vimos também o relacionamento das máquinas com a eficiência delas, e também a gente viu que as máquinas, elas não se aproveitam totalmente todo o trabalho gerado por elas, né? Que a gente viu nos exercícios. Bom, sobre ondas. O que são ondas? As ondas possuem diversas aplicações no nosso cotidiano. Elas estão presentes aonde? Nos sons que ouvimos, na música produzida por um instrumento musical, nos sinais de TV, rádio e celular, na internet Wi-Fi, nos micro-ondas e nas luzes, e em diversas outras situações. Então, se a gente olhar para cá, é um conteúdo fácil da gente entender, porque nós estamos mergulhados nesse conteúdo a todo momento. Estamos aqui trabalhando com ele. Como ele diz aqui, som que ouvimos, na música produzida por um instrumento musical, nos sinais de rádio, TV e celular, na internet Wi-Fi, nos micro-ondas e nas luzes. Aqui nós temos um exemplo prático de onde nós usamos ondas a todo momento. Mas o que vem a ser uma onda? Quando fazemos um movimento rápido para cima e para baixo, uma corda esticada, quando fazemos um movimento rápido para cima e para baixo em uma corda esticada, estamos provocando uma perturbação chamada de pulso, cujo movimento na direção da corda chama-se onda. Então, quando você pega uma corda e faz um movimento dela para cima e para baixo, produzindo uma perturbação, a gente chama de pulso. E esse pulso vai determinar, nessa corda, aquilo que chamamos de onda. Logo, as ondas são perturbações que se propagam, transportando energia sem transportar matéria. Então, no caso aqui, a onda, ela faz uma diferença, porque elas são perturbações que se propagam em determinada direção, com um detalhe muito importante, porque elas transportam matéria sem transportam energia, desculpe, sem transportar matéria. A onda só transporta energia, ela não transporta matéria. Devido a isso aí, os meios de comunicação hoje é uma rapidez muito grande. Porque o que é matéria? Tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Então, no caso das ondas, que se propagam, simplesmente transportando energia e não transporta matéria. Devido a isso aí, os meios de comunicação usam as informações na velocidade da luz. Devido a isso aqui, transporte de energia sem transportar matéria. Essa é a finalidade das ondas. O que é uma onda? Se a perturbação for periódica, por períodos, ou seja, se repetir, teremos uma onda como a descrita abaixo. Então, aqui no caso de uma corda, por exemplo, uma onda é uma oscilação, tá? É uma perturbação por períodos. Aqui, ó, teremos uma onda como descrito abaixo. Então, pode ser dessa forma aqui, ou então pode ser dessa outra forma aqui, tá? Então, onda é simplesmente uma perturbação que se propaga por períodos. Mais um exemplo de onda presente no nosso cotidiano. Aqui nós temos a água. Natureza das ondas. Ondas mecânicas, bom, elas são divididas em duas quanto à natureza das ondas.
Ondas mecânicas são as ondas que, para se propagar, precisam de um meio material. Então, ondas mecânicas, por meio de mecanismo. Para elas se propagarem, ela precisa de um meio material. Um exemplo aqui, uma corda, para se propagar, ela precisa do meio material. O som, para se propagar, precisa do meio material, tá? Os terremotos, a música. Tá? Quando se joga uma pedra no lago aqui, por exemplo, nós temos o quê? Um meio material de propagação dessas ondas. Um exemplo de ondas mecânicas, ondas em cordas, ondas na água, ondas em molas, som, abalo sísmico, são os terremotos e outros. Então toda onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Se não tivesse meio material, essa onda mecânica não se propaga. Tá? É que nem minha voz. Só é possível estar escutando minha voz, essa gravação, porque o ar são gotículas que fazem essa propagação da minha voz, do som da minha voz. Então é uma onda mecânica, precisa do meio material para se propagar. Essa é a diferença da onda mecânica. Ondas eletromagnéticas, então nós temos ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material, pode se propagar no vácuo. Então essa onda aqui é que é usada nos meios de telecomunicações atualmente, a velocidade dela. Ondas eletricidade misturada com magnetismo. Então, quando o homem conseguiu, já na era moderna, associar a eletricidade ao magnetismo, os meios de comunicação se tornaram outros. Tá? A velocidade da luz foi descoberta e, nisso, a velocidade da informação passou-se a propagar-se com maior velocidade. Então, as mecânicas precisam do meio material para se propagar. As eletromagnéticas, elas não precisam do meio material para se propagar, elas se propagam no vácuo. Então, elas podem se propagar com a incrível velocidade de 300 mil km por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, que é a velocidade da luz. Tá? Então a velocidade da luz é a velocidade suprema, né, que a gente tem, se propagam com isso aqui, 300 mil km por segundo, a cada segundo ela vai andar 300 mil km, ou 300 mil km por segundo, ou 3 milhões de metros por segundo. Tá? Um exemplo, luz, ondas de rádio, TV, celular, Wi-Fi, radiação infravermelha e ultravioleta, raio-x e tantas outras. Então, essa turma aqui, elas representam as ondas eletromagnéticas. Elas não precisam do meio material para se propagar. Lá nas ondas mecânicas, precisam do meio material para se propagar. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam desse meio material para se propagar. Elas se propagam no vácuo. Por exemplo, ondas de rádio. Tem a estação de rádio, tem a emissora de capítulo e tem o quê? O aparelho de rádio. Então, solta-se no vácuo e você consegue captar. A mesma coisa acontece com o celular, com o Wi-Fi, radiação infravermelha, ultravioleta, raio-x e outras. Isso aqui é característica das ondas eletromagnéticas. Não precisam do meio material para se propagar. Elas se propagam no vácuo. Aí nós temos o tipo de ondas. Ondas transversais. A direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. É o caso das ondas em cordas e de ondas eletromagnéticas. Então, as ondas transversais, o que diz? A direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Então, olha aqui, ó, ela vibra para cima e para baixo. Ela é perpendicular à direção de propagação. Ela vai nesse sentido aqui. Isso são ondas transversais. As ondas longitudinais são aquelas onde a direção e vibração de propagação são iguais. Aqui, ó, ondas longitudinais, todas elas aqui são iguais, ó, tá? No momento que ela se junta, no momento que ela se espalha um pouquinho, se junta e se espalha. Então são longitudinais, são aquelas onde a direção de vibração e de propagação são iguais. É o caso de ondas em molas e do som. O som, por exemplo, às vezes ele pode ser mais fraco, mais forte. Ele se encontra e se distende. É exatamente isso aqui, ó, tá? Então, transversais. Direção de propagação é perpendicular, tá? A direção de vibração se dá em quê? Em cordas e as ondas eletromagnéticas. As ondas longitudinais, distância, ó, o som, por exemplo, molas, qualquer mola que você distende ela vai fazer isso aqui, a mesma coisa do som, tá? O som é onda longitudinal. Ondas do mar. As ondas do mar são ondas mistas. Ou seja, possuem vibrações transversais e longitudinais. Então as ondas do mar, elas são a mistura de quê? De ondas transversais e ondas longitudinais. Então elas têm essa pouca diferença, tá, das outras, as ondas do mar. Por quê?
ela é chamada de misto. O que é misto? É mistura de ondas transversais e ondas longitudinais. Elas podem se representar os dois lados das ondas. Qual é a classificação das ondas? As ondas se classificam quanto à dimensão de propagação. Tá? Quanto à dimensão de propagação, elas podem ser classificadas em três tipos: unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais. O que é que deve ser uma onda unidimensional? Se propaga apenas em uma dimensão, como onda em cordas e molas, ou seja, única direção, ó, unidimensionais. Se você faz um movimento numa corda de subida e descida, ela vai se propagar em uma única direção. A mesma coisa acontece nas molas. Então, as unidimensionais, elas são ondas que se propagam em cordas e molas, numa única direção. As bidimensionais, bi significa dois. Ondas que se propagam em uma superfície como as ondas da água. Se você, por exemplo, joga uma pedra dentro de um lago, de um balde de água, você vai ver que a propagação dessas ondas, elas se dão nessa direção aqui, ó, de vibração. Elas vão vibrando, né, em círculo. Então elas se propagam em superfícies, são bidimensionais, em duas direções. Tá? As ondas tridimensionais, ondas que se propagam em todas as direções, como a luz e o som. A luz, por exemplo, se propaga em todas as direções. Tá? Com um detalhe, só se propaga em linha reta. Ela tem essa característica, ela é tridimensionais, ou seja, ela se propaga em todas as direções. Com um detalhe, a luz só se propaga em linha reta. A mesma coisa do som. Você está falando aqui, está ouvindo uma música, um barulho qualquer, ele está se propagando em todas as direções. Então, tridimensionais, comprimento, largura e altura. Elementos de uma onda. Bom, a onda também tem seus elementos, que eles são característicos. Aqui, por exemplo, quais são os elementos principais dessa onda? As cristas são os pontos mais altos da onda, né? Quando fulano está no alto da crista. O cara lá do mar, né? Do mar. Ele, por exemplo, quando ele pega, o surfista, quando ele pega na crista da onda, então são elementos característicos dessa onda. São os pontos mais altos da onda. Aqui, ó. Isso aqui é a crista, é o ponto mais alto de uma onda. Tá? Então sobe aqui, ó. Isso é chamado de crista. Crista é o ponto mais alto da onda. Vale são os pontos mais baixos. Vales são esses aqui, ó. São os pontos mais baixos, são chamados de vales. Antigamente chamavam de depressão, mas com o aumento da doença, a difusão da doença, mudaram o nome, chama-se vale, tá? Amplitude, que é representada pela letra A, é a distância do meio da onda de uma crista ou vale. Amplitude é a distância do meio de uma onda, aqui ó, amplitude é isso aqui ó, do meio de uma onda. Amplitude é a distância do meio de uma onda, de uma crista até o vale, tá? Ó? É a distância de uma crista até o vale, isso é chamado de amplitude. Comprimento de onda é representado por essa letra grega aqui, ó, chamada lambda. É a distância entre duas cristas ou dois vales. Então o comprimento é aqui, nesse sentido, ó. A amplitude é vertical, tá? A amplitude é vertical e o comprimento é horizontal. É a distância entre duas cristas. Olha, eu tenho essa crista aqui e essa outra aqui, ó. Então, isso aqui é chamado de comprimento de onda. Entre dois vales aqui, ó. Isso é chamado de comprimento de onda. Então, todas as transmissões são feitas através disso aqui, desses elementos de uma onda. De uma crista, dos vales, da amplitude e principalmente do comprimento dessa onda, como está caracterizado dessa forma aqui, ó. Bom, o que vem a ser o período? Período aqui é representado pela letra T, tá? Que seria tempo. Mas aí os caras colocam T para diferenciar um pouquinho lá do outro. Período é um movimento é dito periódico quando se repete em um intervalo de tempos regulares. O tempo que esse fenômeno leva para se repetir é chamado de período. Então o que vem a ser período? É quando se repete em intervalo de tempos regulares. É um movimento que se repete em intervalo de tempos regulares, tá? Aqui, por exemplo, nós temos isso aqui, ó. Isso aqui é um período, é um movimento que se representa, tá, em tempos regulares. Em um movimento circular, por exemplo, o período é o tempo necessário para completar uma volta. Se você pega, por exemplo, um ventilador, qualquer objeto que tem um movimento circular, né? Você pega uma furadeira dessas de pá, ela vai dar em torno de 13.000 rotações por segundo, ou por minuto. Então, é o período que ela leva para chegar de onde saiu. Isso é chamado de período, é o tempo que ela leva para chegar de onde saiu.
Em uma onda, o período é o tempo necessário para essa oscilação completa. Então, período é nada mais nada menos do que o tempo. Então, lá em onda, nós vamos chamar tempo de período, que é para descaracterizar um pouquinho lá da velocidade média, né, espaço dividido pelo tempo. Então, quando se traz para a onda, eu vou chamar tempo de período, que é representado pela letra T. Tá? Então, aqui nós temos a amplitude vertical, e o período é o tempo que ela leva para completar uma oscilação completa. Isso é chamado de período, que é representado pela letra T. Frequência é a quantidade de vezes que um fenômeno ocorre por unidade de tempo. Por exemplo, o coração de um ser humano normal, em repouso, bate cerca de 80 vezes por minuto. 80 batimentos por minuto, ó, BPM, 80 batimentos por minuto. Seria a frequência cardíaca nesse caso. Então, frequência é aquilo que se repete. Na escola, por exemplo, nós usamos o quê? Uma lista de chamada. Então, lá no final do mês, o que, é que a gente faz? Pega e vê a sua frequência. Quantas vezes você frequentou e quantas vezes você deixou de frequentar. Então, frequência é a quantidade de vezes que esse período se repete. Tá? Em uma onda, a frequência é o número de oscilações por intervalo de tempo. Então, dentro de uma onda, a frequência é o número de oscilações que ela leva por um período de tempo. Ela vai e volta, vai e volta. Então, isso é chamado de frequência. Por exemplo, se uma onda oscila 4 vezes a cada segundo, como é que a gente vai fazer para encontrar? Frequência sendo 4 vezes em um segundo. Tá? 4 dividido por 1. Então, nós vamos chamar essa oscilação de 4 vezes, no Sistema Internacional de Unidade, ela vai ser medida por Hertz. Hz, Hertz. Então, se eu quero calcular a frequência, será o quê? O período de oscilação dividido pelo tempo, no caso é o segundo. Tá? É o período que ela leva de oscilação dividido por um segundo. Então, a unidade no sistema internacional, quem vai medir frequência é o Hertz, que é a unidade de medida da frequência. Hertz, H maiúsculo, Z minúsculo. Se uma onda possui frequência de 10 Hz, significa que a cada segundo ela oscila 10 vezes. Tá? Por exemplo, você pega a frequência da energia, parece que são 60 oscilações. Então, 60 oscilações que ela faz, 60 Hz. Ou seja, oscila a cada segundo 60 vezes. Ela oscila dentro de uma determinada corrente elétrica. Tá? Então, isso é frequência. Repetindo, quantidade de vezes que um fenômeno se repete. É a frequência. Então, a frequência, para me encontrar a frequência, eu vou pegar a quantidade de oscilações e dividir pelo tempo, que é um segundo. Eu encontro a frequência. Lembrando que no Sistema Internacional de Unidade, isso é muito importante, tá? Toda a frequência é medida em Hertz, H maiúsculo, Z minúsculo, que é o começo e o final de quem idealizou a frequência. Bom, mais exemplo de frequência aqui, ó. Frequência F. A primeira onda possui frequência de 3 Hz, que é essa aqui, ó. Ou seja, a cada segundo completa 3 ciclos. Então, a cada segundo ela vai completar 3 ciclos. Tá? Ó. Cada segundo ela completa 3 ciclos. Então, ó, um segundo, 3 ciclos. Tá? Frequência 3 Hz, cada segundo ela completou 3 ciclos. A segunda onda possui frequência, ela é mais rápida aqui, ó. Olha só a diferença, ó. Aqui, ó, como elas são 3 ciclos por segundo, ela oscila mais devagar, ó. Com mais espaço. Bom, quando aumenta a frequência aqui, de 10 Hz em um segundo, dá para perceber, ó, que é bem juntinho aqui a oscilação, ó. É muito mais rápido, ó. Em um segundo, 10 ciclos de oscilação. Isso aqui é chamado de frequência, ó. Que é a quantidade de vezes que ela se repete dentro de um período. Tá? Então isso aqui é chamado de ciclos. Bom, uma observação importante. A frequência padrão das ondas de Wi-Fi é de 2,4 GHz. Ou 2,4 vezes 10 elevado a 9 Hz. Ou seja, vai dar o quê? 1.000, milhão, 2 bilhões e 400 milhões de Hz. Tá? Então a frequência padrão das ondas do Wi-Fi é de 2,4 GB. Giga equivale a 10 elevado a 9, tá? Então sempre, quando a gente for fazer o exercício, vamos ter que olhar para isso aqui. Isso aqui tem que ser transformado na unidade padrão dele, que é a notação científica. Então giga significa 10 elevado a 9 Hz. Então nesse caso aqui a frequência das ondas do Wi-Fi é de 2,4 GHz, ou 2,4, olha aqui, ó, giga, 10 elevado a 9 Hz, que vai dar esse valor aqui, ó, 1.000, milhão, 2 bilhões e 400 milhões de Hz por segundo.
Frequência e período. Agora a gente vai juntar a frequência